Tô vendo aqui os comentários do pessoal, não tá tendo massagem para ninguém, viu? É crítica a jogador, crítica à diretoria, e de fato são críticas merecidas, né? Afinal, o Cruzeiro ontem, jogando contra um, digamos, um limitado Democrata de Valadares, né? Que na quinta rodada era tido até como um provável rebaixado, conseguiu aí uma arrancada surpreendente com 3 vitórias nos últimos jogos. E exatamente no mesmo período, o Cruzeiro somou apenas um ponto, né? A gente empata com a América, no final, inclusive, estávamos perdendo até aquele gol do Bolassi, e aí a gente perde o clássico para o Atlético de forma muito decepcionante, e essa derrota para o Democrata, que foi com time alternativo, mas acho que é difícil atenuar. E até eu gostaria de começar a gente falando sobre o jogo de ontem. Escalação, time alternativo, falta de entrosamento, estreia do treinador. Tem algum fator que a gente pode usar para minimizar o que eu chamaria de um vexame, que foi o Cruzeiro tomar essa virada aí para o Democrata, gente? Acho que não, Emerson. Acho que não tem nada que dá para minimizar num jogo como o de ontem. A escalação dentro do que o Cruzeiro tinha ali, né, de proposta de preservar alguns atletas que não estavam, que estavam pendurados e poderiam ficar de fora de uma semifinal, dar mais chance para outros atletas, o Cruzeiro tinha que vencer. O Cruzeiro, pensando até no restante da temporada, os desafios vão ser maiores do que o Democrata. E se os reservas do Cruzeiro eles não conseguem se apresentar de uma maneira satisfatória diante de um time como o Democrata, é um sinal de alerta que precisa ser aceso no elenco. E eu acho que o problema do Cruzeiro, e eu já falo isso há algum tempo, quando foi lá com o Fernando Seabra, a gente criticava muito o Fernando Seabra, né? Personalizava no Fernando Seabra. Quando chega o Fernando Diniz, a crítica vai para os jogadores, mas quando vira o ano, ela passa a ser personalizada no Fernando Diniz. E é o momento dos jogadores assumirem a responsabilidade. O treinador comentou sobre isso, a postura do Cruzeiro ontem, os 2 gols que o Cruzeiro sofreu, e até vi esse comentário também no Twitter, o Cruzeiro facilita muito a vida do adversário, o Cruzeiro não precisa de ser fustigado pelo adversário para poder errar e dar o adversário a chance de fazer o gol, e aí está na hora da gente levar essa crítica para os jogadores. Mas para mim tem um outro ponto. Quando o Leonardo Jardim ele pontua que alguns atletas estão com excesso de carga e outros estão com ausência de minutos, é um claro erro de planejamento, que começou lá atrás, quando faltou convicção à diretoria, porque a diretoria queria sim demitir o Fernando Diniz, porque não adianta falar, igual muita gente falou lá atrás, foi barrigada da imprensa, não foi barrigada da imprensa, o Cruzeiro queria sim demitir o Fernando Diniz, o Cruzeiro não teve convicção em demitir o Fernando Diniz e aí demitiu ele com 2, 3 rodadas de estadual. Então o Cruzeiro jogou a primeira parte do planejamento fora e agora a gente vai precisar de correr atrás. Então é a hora dos jogadores assumirem responsabilidade, mas é hora também do Alexandre Matos, que é o CEO do futebol, assumir a responsabilidade. O papel dele não é só na janela de transferências. Como CEO de futebol, ele é a pessoa responsável pelo planejamento esportivo do clube. E nesse momento o Cruzeiro parece não ter um planejamento esportivo. A gente torce muito para que o Leonardo Jardim, dentro de todas as capacidades que a gente já conhece dele, consiga recuperar esse time mesmo com pouco tempo de trabalho no nível psicológico, mental, no nível técnico e no nível tático. Mas o desempenho de ontem, seja com o time reserva, com o time sub-20, ele não pode acontecer. A gente respeita sempre a outra instituição, mas a gente sabe que o Democrata está num nível muito abaixo do que o Cruzeiro vai encontrar ao restante da temporada, e o Cruzeiro não conseguiu ter uma boa performance contra um time desse nível. O Cruzeiro até começou o jogo nos iludindo, né? Porque logo com 3 minutos de jogo fez o primeiro gol com o Bolassi, um bom cruzamento do Fagner. O goleiro democrata Túlio acabou falhando e o Bolassi antecipou bem. Bolassi que para mim foi talvez o único destaque positivo do Cruzeiro, né? Se é que dá para colocar esse termo em algum jogador, mas fez o gol, logo depois teve uma outra boa oportunidade, conseguiu encaixar alguns pivôs, não foi um jogo brilhante, mostrou alguma dificuldade com a bola, mas eu acho que foi o jogador do Cruzeiro que mais se destacou. E aí, nos primeiros minutos, até alguns movimentos, mecanismos interessantes, principalmente
olhando a ideia de jogo do Leonardo Jardim, a gente viu um Cruzeiro em alguns momentos saindo em 3, com o Wallace se encaixando entre os zagueiros, os laterais bem espetados, algumas ligações diretas. Parecia que a gente até veria mais do que o esperado em relação ao Leonardo Jardim, em relação às suas ideias em campo. A questão é que com o tempo o Cruzeiro foi ficando muito moroso, muito confortável, e o Democrata tinha muita dificuldade de agredir. Teve até uma boa chance antes do seu gol, que foi uma bola alçada na área pelo lado esquerdo, mas nada além. Só que aos 16 minutos o Léo Aragão fez o que fez, né? E aí são duas falhas muito graves dele. Porque além do erro na saída de bola, que ele tenta sair com a perna canhota, com a perna contrária, ele erra muito no posicionamento, né? Um erro que assusta. O Luan foi muito feliz no chute fora da área, até cheguei a destacar ele no pré-jogo, que era um jogador que arriscava bastante fora da área. Foi muito bem no chute, mas o Léo Aragão acabou falhando em 2 oportunidades. Só que o Cruzeiro, depois disso, teve tempo para se recolocar na partida e não conseguiu fazer bom uso disso, né? Além de seguir de uma forma burocrática em campo, o Cruzeiro emocionalmente desmoronou, né? Teve ali uma falta de confiança enorme, o que a gente já fala há alguns meses do Cruzeiro no aspecto mental, e aí vale pontuar que o Leonardo Jardim vai ter trabalho nesse sentido também. Na reta final do primeiro tempo, o Cruzeiro tem algumas chegadas, mas nada demais. Eduardo aproveitou muito mal a oportunidade, né? É claro assim que no geral vários jogadores aproveitaram mal, mas particularmente eu tinha uma expectativa grande no Eduardo. Poxa, atuando na sua posição que tem mais atuado nos últimos tempos, como meia centralizado, esperava mais dele. Até no primeiro tempo na transmissão falei que o Eduardo fazia um jogo bem discreto, para ser bem bonzinho com o Eduardo, porque foi muito mal no primeiro tempo no jogo como um todo. Muita dificuldade para conectar o setor ofensivo e outros jogadores abaixo também, né? Como o Tevez, que é garoto, que tem potencial, mas esperava muito mais dele. E aí no segundo tempo o Cruzeiro volta pior, Leonardo Jardim tenta promover algumas substituições, elas acabam no geral não surtindo efeito, e é um Cruzeiro que cria mais pelo jogo aéreo do que qualquer outra coisa, né? Teve oportunidade com o Dudu, com o baixinho Dudu, com o Eduardo. A única boa chance pelo chão foi com o Rodriguinho, que provou que merece mais minutos, né? Pelo menos pelo contexto. Mas o Cruzeiro na reta final conseguiu sofrer a virada em mais uma falha do Léo Aragão, né? Uma falta cobrada na área. Ele sai muito mal, fica no meio do caminho, e o Antônio Júnior, que tinha acabado de entrar, acaba fazendo 2-1. Partida muito ruim, melancólica do Cruzeiro. Um time que, além de não ter jogado bem, além de não ter se entendido em campo, claramente ficou devendo em termos de disposição, de brio, de entrega. E como o Leonardo Jardim colocou na coletiva, o Cruzeiro, independente do time que entra em campo, tem obrigação de vencer esse tipo de jogo, e o Cruzeiro não marcou com a obrigação. Agora também, como o Jardim colocou, a gordura acabou, né, dentro do Campeonato Mineiro. E para o Cruzeiro conseguir passar do América, vai precisar fazer muito mais. Aí cabe aos jogadores se responsabilizarem, assim como o departamento de futebol, como até o Pedro já adiantou, né? Que a gente sabe de todo o erro de planejamento. Se o Diniz foi demitido na terceira rodada do Mineiro, ele poderia ter saído na última rodada do Brasileirão, acabou ficando, tendo pré-temporada, ajudando a formação do elenco, e esse elenco foi montado para fazer muito mais, né? O Cruzeiro na primeira fase, Emerson, conseguiu fazer uma campanha pior que em 2023, com 1 ponto a menos, aquela bagunça que foi em 2023, né? Depois do retorno da Série A, um pesolano perdido, o Cruzeiro ainda conseguiu fazer 1 ponto a menos. Inacreditável. Realmente uma campanha muito ruim, que não merecia classificação, mas pelo formato o Cruzeiro acabou dando sorte. E que agora no mata-mata, estando entre os 4 melhores, possa conseguir alcançar esse objetivo, né? Porque o objetivo está muito claro, Campeonato Mineiro. E sim, ele tem que ser conquistado. Importante para o trabalho do Léo Jardim, importante para os principais objetivos do Cruzeiro na temporada. Mas hoje é, obviamente, o Cruzeiro que, no geral, não só dentro de campo, mas fora dele, acaba preocupando. Caramujo quase que tentou fazer o gol ali junto com o jogador do Cruzeiro, né, Caramujo? Isso que você tá reclamando aí, provavelmente. Rapaz, A eu escala... o Eduardo ontem, você não tem noção, viu? Não só ele, mas ele em especial, mas manda.
E aí o Caio falou sobre o Eduardo, né? A expectativa realmente no Eduardo, e jogando a posição dele, quando ele jogou, ele também não aproveitou, né? Mas podemos passar por todas as posições aí para falar que ontem realmente uma partida muito abaixo. Em termos de escalação, né, Caramujo, ontem fazendo aquela projeção do time ideal, eu até falei que se Marquinhos e Jonathan Jesus fosse colocado entre os titulares, eu não faria assim. Levaria o time todo reserva, até projetei já 5 mudanças usando os meninos também da base, né? Promoveria ali a estreia do Janderson, né? Já colocaria o Rodriguinho como titular, colocaria o Kaique Kennedy também nessa partida, o Juan Índio, né? Lógico que dependeria do contexto da partida. E olha que o Cruzeiro precisou usar o seu time titular, inclusive nas mudanças na entrada de William, Matheus Pereira, enfim, entre outros. Nada justifica, né, Caramujo? Porque apesar de ser um time reserva, o que tem faltado a esse Cruzeiro, que temos batido nessa tecla, pelo menos há mais ou menos uns 2 anos, é a falta de postura dos jogadores do Cruzeiro, né? E imaginávamos que com os jogadores que chegaram, e até deu a impressão em alguns momentos, que em termos de postura o Cruzeiro tinha melhorado em relação ao ano passado, até porque piorar também seria muito difícil. Mas bastou o Cruzeiro fazer uma sequência em jogos que exigiria mais dele, propriamente falando de América e Atlético, que voltou, né, os erros em termos de postura. Apesar do jogo contra o América ter sido bom, né? Até falei na altura que apesar do empate, o Cruzeiro fez a sua melhor partida na temporada. Mas esbarrando mais uma vez na falta de postura, né? Alguns tentando até argumentar, talvez, essas 2 partidas ruins do Cruzeiro, que eu acho que não tem argumento para isso, sustentável, dizer que o Cruzeiro chegando classificado nessas partidas, talvez essa morosidade, esse comodismo, né, que pairou sobre essas 2 partidas, seja um dos motivos. Eu não creio que é isso. É questão mesmo de atenção, de vontade, porque se você está tendo uma oportunidade, né, ainda que está no banco de reserva ou não, de você jogar uma partida como essa, você vai querer aproveitar em todo momento. Uma das coisas que falamos do ano passado para esse ano é que jogadores vencedores em tipos de jogos assim, inclusive vindo de uma derrota da forma como foi em um clássico, eles fazem o adversário pagar com juros tudo aquilo que eles não conseguiram fazer em uma partida anterior. E o Cruzeiro passa jogo e outro jogo quando você acha que vai e não vai. O Democrata ontem era para o Cruzeiro ter feito uma partida contundente, dominante. O Cruzeiro mais uma vez contou, além do privilégio de estar, né, nesse momento classificado por causa do grupo fraco em que esteve, praticamente não saiu de Belo Horizonte, ficou e permaneceu na cidade, não teve desgaste com viagem e mesmo assim o Cruzeiro faz essa campanha pífia. Hoje, a expectativa minha em um elenco que eu ainda acho que sim foi montado e é um elenco com qualidade, mas precisa ter uma virada de chave ao ponto que hoje a minha expectativa está somente atrelada ao bom trabalho do Leonardo Jardim. Porque o Pedro citou muito bem, esses jogadores, muito deles inclusive em outras gestões e com outros treinadores, demonstram a mesma dificuldade. Falta de empenho, dedicação, entrega, que eu já falei, se não for pelo Cruzeiro, se não for pela torcida, se não for pela estrutura, que eu creio que eles nunca vão se apegar a isso para mudar essa chave, que seja pelo menos então pela profissão que exerce, pela sua família, pelo privilégio de exercer, né, uma profissão em que muitos gostariam e não tem essa capacidade, e aí atrelado ao bom trabalho do Leonardo Jardim, que deve ter carta branca para fazer as mudanças necessárias, porque é onde que eu vejo uma expectativa de tirar o máximo desse elenco do Cruzeiro, que, repito, ainda acho que é um elenco bom, mas precisa ser colocado em prática, e a expectativa hoje é só no trabalho bom do Mister, porque parece que se depender